Wailone Alves. Meus amigos da web, um grande abraço. O título desse vídeo hoje vai ser Paralisia do sono, projeção astral, como sair fora do corpo. No meu canal aqui eu falo de muitos temas diferentes, mas eu nunca falei a respeito disso. E para quem tiver paciência de ficar até o final do vídeo, no final do vídeo eu vou te falar como você pode aproveitar a paralisia do sono para poder sair fora do corpo. Isso mesmo, você vai ter que ficar até o final do vídeo, que no final é que vem a cereja do bolo, tá certo? Então o vídeo de hoje, eu vou te contar as experiências que eu tive desde novo. Eu tive a paralisia do sono. Isso me deixou muitos anos com medo, eu passei muito medo com isso. E na verdade, isso é uma coisa boa. Mais no meio do vídeo você vai ver que isso é uma coisa boa, natural, tá certo? Eu quero te falar também o seguinte, a ciência, os médicos, eles têm uma teoria sobre isso. Só que eles não tiveram as experiências que eu e milhares de pessoas já tiveram de sair fora do corpo. Então vamos lá, vamos começar. Desde novo, quando eu era bem novo, quando eu entendo por gente, que eu tenho aquela paralisia do sono. O que é a paralisia do sono? Antes de você começar a dormir, de repente, o seu corpo dá uma travada. Você está consciente, mas você não consegue mexer os braços, as mãos, os pés. Você fica com o corpo travado. E esse trem dava muito medo. Você sente aquele medo tão grande que você apavora, o coração dispara. E de repente você fica com tanto medo, você assusta demais e acorda. Isso na verdade você já estava dormindo, começando a dormir. Ou então pode acontecer também a paralisia do sono, você já está dormindo, de madrugada de repente, você acorda. Na verdade você não acordou, você pensa que acordou, e aí você tenta mexer com seus mãos, braços, pernas, e você não consegue, e você fica apavorado. Parece que tem uma friagem nas suas costas. Às vezes você consegue até ver seres estranhos e sente um peso muito grande em cima do seu peito. Igual, se você gosta de dormir de costas, igual é o meu caso, às vezes você sente um peso muito grande, parecendo que é um peso de uma baleia em cima do seu corpo. E você fica travado. E durante o peso de uma baleia também é demais, né, pessoal? Mas durante muitos anos, eu tive muito medo disso aí, sabe? E depois de sofrer muitos anos com medo disso aí eu conversava com um parente, um irmão meu falou para mim, isso aí é o seguinte, é ela. Eu falei, mas ela o quê? Ela é um espírito de uma mulher muito gorda. Essa mulher desencarnou muitos anos, ela é uma mulher muito gorda. E aí de noite, na hora que você está dormindo, ela vem e senta em cima do seu corpo. Vê se tem base um tipo de coisa desse, gente. Vê se tem base um tipo de coisa desse aí. E ele falou, você tem que fazer o seguinte, você pega um garfo de cozinha e coloca debaixo do travesseiro. E eu fiz isso, coloquei o garfo, não adiantava nada. E aí, outro parente falava para mim, porque o Wailone é o seguinte, porque você não está rezando, você tem que rezar de noite, antes de você dormir. Você já frequentou a igreja há muito tempo, agora você parou, é por causa disso. Você tem que rezar, de noite você reza. Eu pegava, rezava, deitava e vinha a paralisia do sono. Então não tinha nada a ver com reza. E esse trem foi me fazendo eu ficar com medo. Durante muitos anos eu tive isso, aquele medo daquilo, né? Outro parente falava assim, isso aí é o capeta que está tentando. Você tem que rezar, pedir a Deus, isso é o capeta que vinha tentar. Você não sente uma friagem atrás das costas, sente, isso é o capeta tentando, você tem que rezar. Então se você for numa igreja evangélica, o pastor vai falar que é o capeta. Se você for no centro espírita, eles vão falar que é o espírito obsessor. Mas na verdade, agora eu vou começar a te contar como é que eu comecei a descobrir o que era isso. Eu lembro que eu já estava cansado de lutar contra isso. Um dia eu lembro que eu estava dormindo e quando a minha consciência despertou, eu vi que o corpo estava paralisado.
que eu fiz? Eu fiquei quietinho, não, eu falei, eu não vou mexer, deixa o que vai acontecer. Fiquei quietinho, quietinho, quietinho. E aí você sabe o que aconteceu? Simplesmente eu flutuei, o meu espírito flutuou por cima do corpo, até o corpo. O espírito, ele flutuou por cima do corpo. Eu vi o meu corpo deitado na cama. Isso não é mentira, não. Eu pude ver o meu corpo deitado. E depois eu fiquei observando o corpo, e depois eu voltei para o corpo de novo, aí acordei. Então eu comecei a observar, quer dizer que se eu não ficar, não apavorar, se eu não apavorar, eu posso sair fora do corpo, que é uma projeção astral. Então eu quero falar o seguinte, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui nesse mundo, nesse planeta Terra. Você e eu, meu amigo, minha amiga, nós não somos esse corpo aqui de carne e osso, você está vendo aqui o Ailone aqui, você que tem carne, tem osso. Isso aqui, esse corpo aqui é uma casca, para nos proteger, uma armadura, para poder nos proteger nesse mundo aqui, mas nós somos seres espirituais. Então, essa paralisia do sono não é nada mais, nada menos do que o espírito. De noite, quando você dorme, o seu coração está pulsando batimentos bem leves, o corpo está acalmando, o espírito sai para dar uma volta de noite. Só que às vezes, ele dá aquela travada, né? Então eu descobri o seguinte, que quando acontece isso, você está deitado lá na sua cama lá, e vem a paralisia do sono, não apavora, porque quando você apavora, o coração começa a bater forte, vem aquela adrenalina muito forte, e aí o espírito estava desacoplando do corpo. O que acontece? Quando dá aquela paralisia do sono, é porque o espírito ele começou a desacoplar do corpo. Aí você tem aquela consciência que você não consegue mexer porque ele ainda não saiu do corpo. E aí, quando você fica apavorado, que o coração começa a bater e apavora, ele volta de novo, rapidamente. Então, o que eu descobri com isso? Eu descobri o seguinte, já tem durante muitos anos que eu tenho projeção astral. Quando acontece isso, por exemplo, eu começo a querer dormir e o corpo trava, o que eu faço? Eu fico calmo, tranquilo, e o meu corpo, o meu espírito, ele flutua por cima do corpo. Eu consigo ver o corpo. Durante muitos anos acontecendo isso comigo, eu comecei a melhorar essa técnica, tá certo? Agora eu vou te contar umas histórias primeiro, agora eu vou te ensinar como é que você pode aproveitar a paralisia do sono para poder sair do corpo. Agora, tem paciência, que eu tenho que contar a história, senão você não vai entender. Então é o seguinte, eu comecei a aperfeiçoar isso durante alguns anos, eu lembro que aí eu comecei a ficar tranquilo. Quando vinha a paralisia do sono, eu aproveitava ela e saía fora do corpo, ficava flutuando, olhando o meu corpo. E aí eu comecei a pensar, falar assim, eu vou lá na rua, na porta da rua. E aí, sem mentira nenhuma, meu espírito passava pela parede, pelo muro, e eu saía lá na rua. Inclusive, um dia eu estava numa experiência dessa, que eu estava lá, o espírito flutuando sobre o corpo, eu pensei assim, eu vou lá na rua. E aí, basta eu pensar, o meu espírito passou pela parede, passou pelo muro, e lá na rua, eu vi um cachorrinho bem pequeno, tremendo. Esse cachorro estava com frio. E aí, de repente, eu voltei, o espírito voltou para o corpo, eu acordei, fui lá, abri a porta, abri o portão para poder sair, vi um cachorrinho lá de fora que estava realmente com frio. Peguei esse cachorrinho, levei para casa. Hoje esse cachorro é meu cachorro de estimação. Vou te mostrar a foto dele no vídeo agora. Então eu comecei a observar que essa projeção astral, ela acontece mesmo, não é uma coisa, não é imaginação do seu cérebro, da sua cabeça. Porque quando o espírito desacopla à noite, você consegue sair. Eu vou contar mais uma história aqui. Perto de casa morou uma senhorinha que estava muito doente e de repente ela morreu. E eu fui no velório dessa senhorinha. Eles enterraram ela, beleza, né? Aí um dia eu tô lá, eu tive a paralisia do sono, né? A paralisia do sono. E aí, de repente, meu espírito flutuou por cima do corpo de novo. Só que como eu já estava tendo essa técnica,
Eu pensei, falei, eu vou lá na rua de novo. Aí eu atravessei a parede da minha casa, o espírito, né? Passei pelo muro, e lá na rua eu estava lá naquele lugar, perto da casa daquela senhorinha que tinha morrido. De repente, eu a vi. Eu a vi e a gente conversou. Como que a gente conversou? Como o meu corpo, a minha boca estava no corpo carnal, eu estava apenas em espírito, a gente conversava através da mente. Da mente. A minha mente conversava com a mente dela, entendeu? Por telepatia. E ela falou para mim que estava bem, que não existe morte. Quando você morre, o espírito, ele sai do corpo. Tá certo? Eu quero contar também agora uma experiência. Depois dessa experiência, eu vou te falar como você pode aproveitar a paralisia do sono para poder sair do corpo. Um dia eu tive uma paralisia do sono e fiquei bem tranquilo. E aí o corpo, o espírito flutuou por cima do meu corpo. E aí, no pensamento meu, quando eu estava, pensei assim, eu vou até a lua. E sem mentira nenhuma, eu fui na lua. Quando eu cheguei à lua, eu vi alguns refletores. É por isso que eu tenho certeza que o homem realmente foi à lua. Porque em espírito, eu consegui chegar até a lua e vi refletores que o homem colocou na lua. Então o homem realmente foi à lua. E agora, para poder finalizar esse vídeo, eu quero te falar para você, te tranquilizar, você, meu amigo, minha amiga, que tem essa paralisia do sono. Isso não é espírito obsessor, não é capeta, não é nada. Simplesmente porque o seu espírito, à noite, ele está querendo, está desacoplando para poder sair, para poder dar umas voltas aí, entendeu? Porque nós somos seres espirituais. E agora eu quero te ensinar como é que você vai fazer, você, meu amigo, minha amiga, que vai ver esse vídeo, para poder conseguir fazer a sua projeção astral, talvez a sua primeira. Então, quando você tiver a paralisia do sono, você está lá, deitado lá, e vê aquela paralisia, não fique apavorado, fique bem tranquilo, calmo, calmo, calmo. O seu corpo não pode mexer. Primeiramente, você vai mentalizar, vai pensar que você está flutuando sobre o seu corpo. Pense que você está flutuando. Agora, depois, você vai pensar que o seu corpo, ele é um corpo de luz. Ele está aceso igual se ele fosse uma lâmpada. Você vai pensar assim, meu corpo está aceso igual se ele fosse uma lâmpada, bem aceso. E depois você vai pensar o seguinte, que você está flutuando até o céu. Quando você fazer isso, você vai ver, o seu espírito vai sair fora do corpo. Aí você vai ver o seu corpo. Vai flutuar, que você vai ver o seu corpo. Como você estivesse de cima do teto, lá no teto da sua casa, e vendo o seu corpo, você vai poder ver o seu corpo, ver sua casa, só que você vai ficar apenas flutuando. Com o passar do tempo, quando você perder o medo dessa técnica, aí você pode começar a pensar o seguinte, eu vou lá na rua, e você vai conseguir sair. Quando você pensar, seu espírito vai te obedecer, vai até a rua. Você pode viajar para outros planetas também, tá certo? Então esse vídeo aqui não é nenhuma loucura. Tudo que eu estou falando nesse vídeo tem acontecido comigo durante alguns anos, tá certo? É o seguinte, eu gostaria de pedir para você, meu amigo, minha amiga, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que não entendem o que é uma paralisia do sono, o que é a projeção astral, como sair do corpo. Vendo esse vídeo, eles vão acabar o medo disso, que eu tive medo durante muitos anos disso. E hoje eu não tenho medo. Eu fico triste quando tem uma semana que eu não tenho nenhuma paralisia do sono, porque através da paralisia do sono, o meu espírito sai do corpo, tá certo? Então é isso aí. Se você gostou do meu vídeo, deixa o seu like positivo, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo pelas redes sociais e inscreva-se aqui no meu canal do YouTube. Inscreva-se já.